A paz do Senhor, igreja. Pode assentar. Irmãos, quando eu cheguei desde a minha casa que eu estava lendo a palavra, e quando eu cheguei aqui que eu dobrei os joelhos, falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para a igreja. O que o Senhor vai dar para a sua igreja hoje? E eu comecei a sentir assim muita alegria, sabe? Alegria, muita alegria dentro assim do meu coração. E eu falei, nossa, mas por que será que eu estou tão alegre? O Senhor falou assim, diga para a minha igreja que hoje eu vou derramar alegria no coração de cada um. Abre o teu coração e tira tudo aquilo que pode te entristecer, que o Senhor vai encher de alegria. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, quando eu estava lendo aqui, eu comecei a observar a situação deste apóstolo. Apóstolo Paulo era o mais jovem dos 12 discípulos. Ele era o mais jovem, mas é o que tinha muita intimidade com o Senhor. Nesta manhã eu quero falar a respeito de intimidade de tempo. Ele tinha muita intimidade. Ele é chamado até de apóstolo do amor. Ele era muito íntimo do Senhor Jesus. Ele pregava a palavra do Senhor. Só que quando você é íntimo de Deus, prega a palavra do Senhor, sempre tem alguém de olho em você tentando te destruir. E é o que aconteceu com o apóstolo. Como ele pregava a palavra de Deus, alguém queria calar a boca desse apóstolo. Sabe, diz alguns historiadores, eu não sei se isso é verdade, Maria, me corrige. Dizem que o apóstolo João, ele foi jogado dentro de um tambor de óleo fervendo, né? Ele ficou lá por um tempo, porque o imperador Domiciano queria calar a boca do apóstolo. Então vamos matar, vamos ver se ele vai suportar. E colocou ele dentro daquele tambor de óleo quente. Não sei por quanto tempo ele ficou ali, mas quando tiraram ele, ele estava ileso, vivo, sem nada, porque o Senhor tinha um plano na vida deste apóstolo. Já que não podemos matar, porque irmãos, às vezes, quando você é usado pelo Senhor sem medo, muita gente tem medo de você, tem medo do que você fala, não é assim, Manésia? Tem medo, porque sabe que o que você fala é do Espírito, então eles têm medo. Então eu acredito que por conta disso, esse imperador falou, quer saber? Joga esse camarada lá na ilha do Patmos, deixa ele ser comido pelas cobras, deixa ele lá. Essa ilha ali, irmãos, era uma prisão, era tipo de um descarte. Se eu não gosto de alguém, eu descarto jogando lá na ilha de Patmos. Lá não tinha ninguém na ilha, não era, ela era inabitável, mas jogaram ele lá para morrer lá. Só que aquilo que para o imperador era castigo, para João foi inspiração. Naquela ilha tinha lá uma caverna. E João foi ficar lá nessa caverna. E foi lá que o Senhor, aqui fala que o Senhor levou ele para lá. E lá começou a dar a ele visões para que ele escrevesse. É onde ele escreveu o Apocalipse. Tanto é que hoje, lá nessa caverna, que fica na ilha de Patmos, que é uma ilha que fica na Grécia, no mar Ageu, e fica na Grécia. E lá nessa ilha tinha uma caverna, e nessa caverna foi que João escolheu para ficar. E foi lá que Deus deu a ele a visão de Apocalipse. Aí, irmãos, eu fico pensando, este rei, esse imperador, que queria ver ele morto lá na ilha, mas o Senhor usou João para escrever o que nós lemos hoje, né? O Apocalipse, as cartas que foram enviadas para as igrejas. Então foi João, o apóstolo do amor, que ele é conhecido por conta dessas visões que ele teve. Então, irmãos, eu fico assim, pensando que quando Deus tem um plano na sua vida, mas você não tem tempo para Deus.
eu quero falar de tempo. Muitas vezes nós não temos tempo. Eu vou dar um exemplo meu. É claro que não é todos os dias, mas existe. Quantas vezes eu pego a Bíblia, coloco na mesa, pego o dicionário, Bíblia explicada, caneta, ponho tudo ali, para mim ler algum texto e começar a fazer algumas anotações. Quando eu começo, que eu sento, que eu começo a ler a palavra, a campainha toca. Eu levanto, vou lá ver, atender, é o porteiro com correspondência. Atendo, volto, sento. Eu acabo de sentar, começo a ler o texto, o telefone toca. Eu vou atender o telefone, chega lá, é esse pessoal do telemarketing. Quando você atende, ele desliga na sua cara. Desliga o telefone, volto a sentar. Quando eu estou começando a entender o texto, o celular toca. E às vezes, se for um parente lá do interior, uma prima minha muito sozinha, ela fica de 30, 40, 50 até 1h20 no celular. Então, irmãos, quando termina tudo isso, eu fecho a Bíblia, encosto lá, falo, Jesus amado, a gente não tem paz nessa terra, a gente não tem condição. Aí eu largo lá, irmãos, e vou sair, desparecer um pouco a cabeça para voltar lá no texto, para começar tudo de novo. Então, irmãos, nós precisamos de tempo. E quando a gente não tem tempo, sabe o que o Senhor faz? Ele te leva para a ilha. Ele te leva para a ilha. O Senhor está me dizendo que Ele vai levar alguém aqui para a ilha. Eu não sei quem é. Talvez seja até eu. Mas alguém vai para a ilha. Porque não está tendo tempo. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, mas você não está tendo tempo para ouvir o plano e o projeto de Deus. Então Ele vai te levar para a ilha, porque lá é você e Deus. Não tem campainha, não tem telefone, não tem celular, não tem nada. Exatamente o que aconteceu com João. Só que João não estava lá porque ele precisava de um encontro com o Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele já tinha essa intimidade. E quando a gente tem intimidade, a gente ouve a voz do Senhor e entende. Quantas vezes, antigamente, o Senhor falava comigo, eu falava assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas não era. Se eu oro e peço para Deus falar comigo, é Ele que está falando. Por que eu fico falando que é coisa da minha cabeça? Se eu estou pedindo, o Senhor fala comigo. E quando Ele fala, é coisa da minha cabeça. Não é assim não, irmãos. Se você pede, é o Senhor falando com você. Então nós precisamos de intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus e obedecer. Certa feita, uma pessoa aqui da igreja se desviou. E essa pessoa era uma bênção nas mãos do Senhor. Saiu da igreja. E eu comecei a orar. Orei 2 anos. Chegou um dia, irmãos, que eu peguei e falei assim, Deus, hoje é o último dia que eu oro por essa pessoa. Porque a pessoa conhece a palavra. Saiu da igreja porque quis. Eu vou ficar aqui me arrebentando por causa de uma pessoa que não quer nada com Deus? Não vou mais orar. Hoje é o último dia. Levantei da oração e fui para a cozinha. Quando eu estava lavando a louça, irmãos, veio uma palavra assim na minha mente. Não desiste dessa pessoa. Irmãos, eu larguei tudo, catei o guardanapo, saí e fui lá, dobrar os joelhos. E eu não conseguia falar nada. Eu só chorava. Mas Deus entendeu o choro. Porque dali 2 meses, a pessoa estava aqui. E hoje é uma bênção usada nas mãos do Senhor. É Deus, não desistir. Intimidade com o Pai. É isso que nós precisamos. Eu nunca me esqueço de um irmão que veio pregar aqui no culto do pastor Hélio. Esse irmão tinha uma intimidade com Deus tremenda, irmãos, que eu falava assim, o povo de Deus, se você for analisar, aqueles que se colocam na presença do Senhor, é como um quebra-cabeça. Aí chega um dia que Deus precisa de algo, Ele pega aquele quebra-cabeça e vai montando. Esse irmão, ele mal chegava na casa dele, o Senhor dizia assim, arrume as malas e vai para tal lugar. E um dia ele estava chegando na casa dele e o Senhor falou isso. Era só trocar a roupa da mala e já sair. O Senhor falou para ele, você vai para a cidade tal. Ele falou, meu Deus, eu nunca ouvi falar essa cidade. Como que eu vou fazer? Chegou para a esposa dele lá e falou, eu vou ter que ir amanhã cedo viajar de novo para a cidade tal.
Ela falou, mas eu nunca ouvi falar dessa cidade. Eu falei, eu também não. Mas eu vou chegar na rodoviária lá, eu vou ler lá onde tem as aviação para ver onde fica essa cidade. Já de manhã, já catou a mala e saiu. E chegou lá e começou a olhar. Até que lá no fundo tinha o nome da cidade e a aviação que ia para lá. Ele pegou, comprou a passagem e foi. Desceu, uma cidade muito pequenininha, não era nem uma rodoviária, era um bar que tinha lá. Ele desceu lá e aí ele parou e falou, e agora, Jesus? Para onde eu vou? Eu lembrei, sabe de quem? De Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Eu vou te mostrar para onde você vai. Mas ele não sabia. A mesma coisa, irmãos. É a intimidade com Deus que faz isso. Ele falou, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Aonde mora essa pessoa? O que eu vim fazer aqui? Aí ele desceu uma rua e lá em cima tinha uma ponte grande. Ele falou, eu vou para lá, vou continuar conversando com Deus para ele me mostrar onde é. Quando ele estava lá, encostado assim na ponte, falando com o Senhor, ele mal acabou de falar e encostou um táxi. O táxi chegou assim, o irmão já saiu de dentro do táxi, falando em língua, pulando. Eita, varão de Deus, o Senhor mandou eu vir aqui te buscar, porque você vai ter que ir na casa de fulano de tal, porque é você que Deus vai usar para curar essa pessoa, que essa pessoa está em estado terminal, e é você que Deus quer lá. Por isso que ele disse, vai lá na ponte buscar o meu servo, para ir orar pelo meu servo. Então, irmãos, olha só como Deus faz as coisas. Mandou o irmão para lá e já mandou um táxi para pegar ele lá onde estava. Isso é coisa de Deus. É Deus que faz assim quando você tem intimidade e você ouve a palavra, entende e executa. Porque ouvir a palavra, entender e não executar também não vai adiantar nada. E quando Deus quer alguém, é aquele alguém. Não adianta. Muita gente fala assim, se Deus não quiser você, Deus manda outro. Nem sempre. Nem sempre é assim. Porque às vezes quando Ele quer você, é você e ponto final. Então, irmãos, o que eu quero dizer hoje é que você comece a orar. Porque eu não sei quem é que vai para a ilha. Eu não sei. Talvez seja até eu mesma. Mas o Senhor vai te levar para a ilha. Para ter uma intimidade com você. Para falar para você o plano que Ele tem na sua vida. E que você vai ter que executar esse plano. Ele não vai usar outra pessoa. É você mesmo. É você. E não adianta, irmãos, quando Deus nos coloca numa ilha, a primeira coisa que a gente faz é, mas Jesus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Jesus, eu te sirvo. Começa a contar nossas qualidades. Eu te sirvo, Senhor, eu toco na banda. Senhor, eu estou lá com as irmãs ajudando. Ela fala, Silvani, ora, eu oro. Silvani, visita, visita. Silvani, fala algo de Deus, eu falo algo de Deus. Então eu estou ali à disposição. Por que o Senhor está me mandando para a ilha? O que foi que eu fiz de errado? A primeira coisa que a gente faz é se justificar diante do Senhor, como se Ele não soubesse o que a gente faz. Mas Ele sabe exatamente, mas Ele tem um plano e você não tem dado ouvido a este plano. Por isso que Ele vai te levar para a ilha. Não reclame, não murmure, porque quando você voltar de lá, você será uma outra pessoa. E os planos e os propósitos de Deus será feito por você. Irmãos, era esta a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se for eu ou você que for para a ilha, não reclama, dê glória a Deus, não murmura, porque os planos dele são os melhores. Nós é que não sabemos muitas vezes executar, mas os planos do Senhor são bons, que é para o bem nosso, é para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, irmãos. Que o Senhor faça se cumprir a palavra dele na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.